Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos continuar a nossa série de resoluções de questões da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, na parte de História. E hoje nós vamos resolver questões de História da prova de 2006. A prova de 2006 ela foi bem curta na parte de história, teve poucas questões e as questões estavam até relativamente fáceis, com exceção de uma delas. E começa na questão 33 da prova modelo B. Estou começando, eu utilizei a prova modelo B para quem quiser conferir o gabarito depois. Na questão 33 já vem com uma questão interessante já sobre a divisão entre Idade Média e Idade Moderna. E ela diz o seguinte: olha que interessante essa questão, que é um assunto muito controverso para os historiadores. A Idade Média é o longo período da história ocidental que se estende do século V ao século XV. Até aí tem um relativo consenso entre os historiadores. Os fatos que marcaram seu início e seu fim foram. Eu queria dizer uma coisa antes de resolver. Eu estava lendo recentemente um livro sobre história, esse livro aqui sobre história medieval, escrito pelo Marcelo Cândido da Silva. E ele diz que esse termo Idade Média ele é pouco consensual entre os historiadores. Inclusive, Idade Média foi um termo dado por historiadores que não viveram na Idade Média, por historiadores do período renascentista, do período do Iluminismo, sobretudo do Iluminismo, justamente para marcar a posição de antagonismo no tocante à Idade Média. Então, o que eu estou querendo dizer? O homem e a mulher que viveu na Idade Média, ele não tinha consciência de que ele estava vivendo na Idade Média, porque esse termo, esse período histórico, foi assim caracterizado posteriormente. Só que há alguns acontecimentos históricos que os historiadores dizem, olha, aqui começa e aqui termina a Idade Média. Como é pouco consensual, a dica que eu dou para vocês que estão estudando para essa banca da SPSEX é que vocês vão naquilo que é mais conhecido, naquilo que é mais comum, naquilo que é consenso entre os historiadores, entre a maioria dos historiadores. Vá no arroz com feijão. Então ele vai dizer o seguinte, ó, alternativa A, o apogeu do Império Bizantino e a Guerra dos 100 Anos. Alguns historiadores realmente colocam a Guerra dos 100 Anos como o fim da Guerra dos 100 Anos como o fim da Idade Média, mas não é a maioria deles. E o apogeu do Império Bizantino não caracteriza o início da Idade Média. O apogeu do Império Bizantino é ainda durante o período de Roma ainda vigente. Então essa questão ela está errada. A A não é a resposta correta. A queda do Império Romano do Oriente e o Renascimento. Essa aqui, se ela tivesse colocado a queda do Império Romano do Ocidente, talvez ela teria um ponto de partida correto. Mas você caracterizar o Renascimento, que foi um movimento, um processo histórico que não teve um marco, um acontecimento como a queda de um império, como a tomada de uma cidade militarmente, o Renascimento ele foi um movimento que se caracterizou no final do século XV, começo do século XVI, que impactou a leitura política, impactou as artes, impactou a literatura, e houve uma recuperação do ideário romano do Ocidente. Então, essa alternativa B, ela está incorreta. A queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla, essa que é a questão correta. Porque a maioria dos historiadores colocam como a queda a Idade Média, ela vai da queda do Império Romano do Ocidente, não do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, tá? Que esse aí só vai cair em 1299, e a tomada de Constantinopla, lá por volta de 1453. Alguns colocam
que alguns colocam também a descoberta da América, tá? Mas ela não está aqui para confundir. O avaliador não colocou. Então, essa que é a questão correta. A Idade Média, a grosso modo, eu sei que é pouco consensual, mas ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? E a tomada de Constantinopla em 1453. Essa aqui ela está errada porque a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, que é a cisma do Oriente, e a ocupação da Península Ibérica pelos árabes. Isso aqui aconteceu durante os desdobramentos da Idade Antiga, isso daqui durante a Idade Média não foi marcado o começo e o fim. A coroação de Carlos Magno, por volta de 800 e alguma coisa, e o término da Guerra dos 30 Anos. A coroação, quando ocorreu a coroação de Carlos Magno, já estávamos, segundo os historiadores, no período medieval. Vamos à questão 34. Dentre os diversos processos de centralização do poder pelos reis da Europa Ocidental, destaca-se a França. O fato que a consolidou foi, ou seja, ele está pedindo, o fato que consolidou o processo de centralização, de centralização do poder francês, tá bom? Então não confunda com o processo que consolidou a centralização do poder inglês, ou do poder espanhol, ou do poder português. Vamos lá para baixo. As Jaqueries, não foi. A imposição da Magna Carta. Magna Carta, nós estamos falando da Inglaterra, lá com João Sem Terra. A execução de Joana d'Arc, isso foi na Idade Média. A tomada de Flandres pelos franceses, isso também foi ali na Idade Média, um dos motivos que caracterizaram a Guerra dos 100 Anos. Mas o que consolidou realmente a centralização do poder na França foi a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Ali uniu o povo francês, e alguns historiadores até colocam que ali foi o período em que se consolidou o nacionalismo francês, ou seja, a guerra uniu o povo. A história tem dessas, muitas vezes. Um conflito bélico une o povo, ou ele pode unir o povo de vez, ou ele pode separar um povo de vez. A história já demonstrou isso daí. Portanto, a resposta a alternativa correta é a alternativa a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Seguimos a questão 35. A questão 35 ela é muito interessante. Ela parece difícil pelo fato dela ter um texto longo, mas ela não é. Ela é relativamente fácil. A justificativa do poder ilimitado dos reis propiciou o surgimento de inúmeras obras. Obras que está falando são livros. Um importante teórico, Thomas Hobbes, escreveu em seu ensaio Leviatã que, antes de surgir o Estado, os indivíduos eram livres e iguais, mas viviam em uma situação de guerra permanente e todos contra todos. Era o estado da natureza, no qual não havia governo. O homem era como um lobo do homem. A obra citada foi justificativa para o poder? Veja bem, pessoal, toda vez que vocês enxergarem uma questão com o nome desse pensador aqui, que é o Thomas Hobbes, nós estamos falando do Estado absolutista. O Thomas Hobbes ele é um teórico que moldou o Estado absolutista. Não é o Estado democrático, não é o liberal, não é o socialista utópico, menos ainda, que surgiu posteriormente, essa discussão depois que ele já havia morrido, e muito menos é o despotismo esclarecido, que foi o modelo de fazer despotismo. O último bastião da sobrevivência do absolutismo foi o despotismo esclarecido. Mas Thomas Hobbes representa o quê? O Estado absolutista. As suas obras justificam o Estado absolutista. Ele viveu entre 1588 e 1679. Ele viveu bastante para aquela época, 91 anos, e ele viveu num período extremamente conturbado da história inglesa. Inclusive, conta-se que o Thomas Hobbes nasceu no dia que a Invencível Armada invadiu a Inglaterra, e aí a mãe dele, que estava grávida, de tanto medo que se tinha da Invencível Armada Espanhola de Filipe II, acabou apressando o parto, ou seja, ele se considerava um filho do medo. Por isso que ele falava
que o governante, o rei, no caso, o Leviatã, ele tem que governar com medo. Mas isso não importa para a nossa questão. O que importa, a chave de entendimento, é que onde tem Thomas Hobbes, tem Estado absolutista, portanto, a resposta correta é a letra B. Seguimos na 36, que vai falar sobre a Contra-Reforma, tá bom? Um período histórico extremamente pontual para esse tipo de prova. E a questão 36, ela vai dizer que no século XVI, o Papa Paulo IV investiu contra as obras científicas, com a função de selecionar os livros que os cristãos poderiam ler ou não. Estabeleceu quando se fala em contra-reforma, ele não menciona a palavra contra-reforma. Mas pelo contexto da obra aqui, do que está dizendo no enunciado, você já observa que está falando da contra-reforma. E a contra-reforma, ela instituiu a Companhia de Jesus, instituiu o Tribunal do Santo Ofício, ou melhor, ela recuperou o Tribunal do Santo Ofício, reinstituiu o Tribunal do Santo Ofício. Mas, quando se fala em obras científicas, nós estamos falando do index da igreja. Então, essa questão não é nem possível, melhor dizendo, de ser feita via eliminação. Mas você já sabe, toda vez que estiver falando obras científicas proibidas pela igreja, nós estamos falando do index, ou da congregação do index. Inclusive, vários livros clássicos, como O Príncipe do Maquiavel, foi inserido, melhor dizendo, no index da Igreja Católica e proibido. Os cristãos eram proibidos de ler esse livro, os cristãos católicos, no caso. Seguimos para a 37. A 37 ela é uma questão que ela pode nos confundir, mas eu vou passar uma chave do entendimento para vocês, para que vocês não se confundam com essa questão. A questão 37, ela vai dizer que a livre interpretação da Bíblia levou o movimento reformista a tomar diferentes tendências na Europa. No movimento reformista, surgiu uma doutrina cujos valores eram úteis à burguesia nascente, pois admitia o lucro ou a acumulação de capital, a prática da usura e o trabalho no comércio. Esses valores eram admitidos prioritariamente pelos. O negócio é o seguinte: a questão de lucro, acumulação de capital e usura, ela era admitida por todos esses aqui em alguns níveis, mas só um deles admitiria os três juntos, que eram os calvinistas. Recomendo a leitura do livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai dizer como os calvinistas, os protestantes, sobretudo os calvinistas, foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo e do processo de industrialização, sobretudo porque a ética deles, que admitia o lucro, admitia a acumulação de capital, admitia a prática da usura, que é a cobrança de juros, e, sobretudo, dignificava, não somente admitia, como dignificava o trabalho no comércio, foi essencial para o desenvolvimento das sociedades capitalistas. E o Max Weber, inclusive, ele explicava o atraso econômico de países como Portugal, Espanha e países da América Latina que são mormente católicos, que a Igreja Católica, nesse período histórico, condenava o lucro, condenava a acumulação de capital, a usura e em alguns casos, até o trabalho no comércio. Portanto, o único dessas alternativas que admitia as três juntas eram os calvinistas, com base naquilo que o Weber falava também no livro Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Questão 38. Vamos lá, resolver a questão 38. Durante o governo Cromwell, a Inglaterra foi adquirindo os contornos de potência mundial que a caracterizaram nos séculos seguintes. O período Cromwell foi um período extremamente conturbado da história inglesa, conturbado e violento. Decretaram-se leis que protegiam os mercadores ingleses e priorizavam o desenvolvimento da indústria naval. Esses decretos ficaram conhecidos. Vamos por eliminação aqui. Edito de Nantes, você já pode tirar, porque o Edito de Nantes ocorreu na França e era
relacionado a uma questão religiosa. Leis do teste não faz sentido. Atos de exclusão não faz sentido e atos de supremacia não faz sentido. Atos de navegação. Como que você percebe caso você estiver na dúvida? Ele estava falando o seguinte, ó, repare bem que ele está falando decretar as leis que protegiam os mercadores ingleses e priorizava o desenvolvimento da indústria naval. Indústria naval tem tudo a ver com atos de navegação. Então, se você tiver na dúvida, vai na chave que a questão te deu entre indústria naval e atos de navegação. Eles, muitas vezes, os decretos, eles são apelidados com características que relembram a uma coisa a outra. No caso, indústria naval, atos de navegação. Portanto, a alternativa correta da questão 38 é a alternativa D de dado, D de domicílio. Seguimos agora a questão 39. A partir do século XI, prefigurava-se a Baixa Idade Média. Século XI e do século XI ao século XV, que é considerada a Baixa Idade Média pela boa parte dos historiadores, lembrando que é uma divisão um pouco complicada, mas sigo o conselho para vocês. Vai na divisão mais conhecida, vai na maioria. Período marcado pela ressurreição das cidades e pelo renascimento comercial. Paralelamente, emergiram novos grupos sociais, como o dos mercadores. A expressão renascimento comercial urbano pode ser aplicada. Vamos lá, preste atenção nesse termo, renascimento comercial e urbano. Vamos começar pela E, vamos eliminar a E. O que esse renascimento comercial urbano pode ser aplicado? A uma balança comercial favorável, com consequente acumulação primitiva de capitais e crescimento urbano. Isso daqui nós estamos falando de mercantilismo. Não é algo da Baixa Idade Média. O mercantilismo, ele é um sistema que ele vai se viabilizar depois da Idade Média, porque a instituição do mercantilismo é considerado um dos fatores que indica o término da Idade Média. A descoberta de novas rotas comerciais para as Índias Orientais, o que favorecia o crescimento urbano. Essas rotas elas já eram rotas, as rotas já eram conhecidas, mas as novas rotas que vêm pelo mar, pelo contorno da África, que facilitou a descoberta da América, ela é depois. A facilidade dos servos de acesso à moradia urbana e comerciais. Essa aqui não faz sentido, porque servos com moradias urbanas e empresas comerciais são coisas que não combinam. O servo, ele vivia na gleba, ele vivia com o senhor feudal, ele vivia no feudo. Ao crescimento dos feudos e fortalecimento do poder do senhor feudal, que passou a monopolizar o comércio europeu. Essa questão está errada, essa aqui, ela de certo, você já percebe de início que ela está errada, porque se nós estamos falando de Baixa Idade Média e de renascimento comercial urbano, você não pode falar em crescimento dos feudos, é em diminuição dos feudos e em enfraquecimento do senhor feudal. Aí sim, e muito menos eles passaram a monopolizar o comércio europeu. Então, a resposta correta é a intensificação das atividades comerciais e a instalação de um estilo de vida urbano, favorecendo o crescimento das vilas e das cidades. Por isso que é considerado renascimento comercial e urbano. Portanto, a resposta correta é a letra A. 40. Questão 40, ela tem uma citação do Frei Bartolomeu de las Casas, O Paraíso Destruído, o grande cronista, narrador da colonização da América. E vai dizer o seguinte, esse extrato de texto do Bartolomeu de las Casas. Sobre esses cordeiros dóceis, os espanhóis se arremessaram no mesmo instante em que os conheceram, e como lobos, como leões e tigres, não fizeram ali senão
despedaçar, matar, destruir esse povo por estranhas crueldades, de tal sorte que, de 3 milhões de almas que havia na ilha espanhola e que nós vimos, não há hoje de seus naturais habitantes nem 200 pessoas. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem como finalidade última senão o ouro para enriquecer em pouco tempo. Essa frase resume muito bem o objetivo e a matança do que foi o processo de colonização na América, feito pelos espanhóis e pelos portugueses, maiormente pelos espanhóis e pelos portugueses. Então, a questão, ela diz assim, diante da apresentação desses dados, que foi colocado no extrato de texto do Bartolomeu de las Casas, podemos afirmar que algumas centenas de espanhóis conseguiram subjugar e aniquilar milhões de índios em função do e da. Veja bem, essa questão ela só pode ser resolvida por meio de uma eliminação, porque ela mistura fatos corretos com fatos incorretos. E aí os fatos incorretos, óbvio, logicamente falando, eles anulam a questão. Então, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: emprego, ou seja, aniquilou milhões de índios em função do emprego de animais selvagens contra aqueles povos dóceis e religiosos que identificavam nos animais deuses que não podiam ser combatidos. Não houve emprego de animais selvagens e esses povos também não eram dóceis. Os povos da América foram subjugados pelos europeus, mas eles não eram dóceis, eles não aceitaram pacificamente. Então essa questão está errada. Essa questão que é a correta, eu vou dizer para vocês por quê. Enorme poder das armas de fogo, fator surpresa pelo emprego de cavalos, desconhecido dos nativos, e mitos religiosos que previam a volta de Deus identificados com os espanhóis. Isso daí era sobretudo no povo asteca. O povo asteca acreditava na volta de deuses e identificou o espanhol como esse deus, o Hernán Cortés no caso. E isso facilitou bastante, porque os espanhóis se aproveitaram disso. A arma de fogo, realmente, a pólvora foi inventada na China, e o europeu usava a arma de fogo contra os nativos daqui, contra os povos autóctones, e o fator surpresa, com o emprego de cavalos, que não era da nossa fauna aqui, o cavalo foi trazido pelo conquistador europeu. E tem também uma outra questão que eles não colocaram, que é a difusão de doenças, a proliferação de doenças, como a gripe, a varíola, a febre tifoide, para as quais os nativos daqui não tinham imunidade. Hoje você vê no coronavírus, nós vemos que as comunidades indígenas continuam ainda com menos imunidade, continuam muito mais vulneráveis, por isso que eles têm que ser vacinados primeiro. Essa é a questão correta. Por que as outras estão incorretas? Vamos eliminar as outras por uma função pedagógica. Misticismo religioso que existia entre os povos pré-colombianos e os proibia de reagir militarmente contra qualquer ação bélica além mar. Existia um misticismo religioso dos povos pré-colombianos, isso é verdade, mas nada que os proibia de reagir militarmente ou de reagir violentamente contra os povos, contra o conquistador. Então, houve sim reação militar, houve reação contra o conquistador europeu, mas o conquistador europeu ele era mais forte no sentido que eu expliquei na questão B. Poderio naval dos conquistadores que bombardeavam com seus navios e fortificações os povos americanos. O poderio naval não era um fator nessa época. A conquista se deu mesmo pela invasão dos europeus aqui por terra e por todo o processo que foi alimentado na questão B. Aliança entre conquistadores espanhóis e os povos e nações indígenas localizados na selva amazônica, tradicionais inimigos dos habitantes do restante da América Espanhola. Essa aqui, nem vou comentar porque ela não faz sentido. A historiografia da América pré-colombiana não faz lá muito sentido essa questão. Vamos à questão 41 agora, que ela diz: em fins do século XVII, na Inglaterra, vou ler de novo. Em fins do século XVII, na Inglaterra, teve início um movimento intelectual
que ficou conhecido como Iluminismo ou Ilustração. Esse movimento alcançou sua maior expressão na França durante o século XVIII. Dentre os principais conceitos preconizados pelos iluministas, podemos destacar. Pessoal, essa questão ela pode confundir, porque o iluminismo francês é o mais conhecido, mas também é um movimento intelectual que teve início na Inglaterra, em fins do século XVII. A Inglaterra também era um país, de certa forma, ilustrado. E a questão 1, ela vai dizer o seguinte sobre os ideários iluministas. Então, você tem que pensar, a questão vai trazer sobre ideários iluministas. Uma proposta de ampliação do poder real, tendo como princípio o direito divino dos reis. Isso está errado. O iluminismo questionava tanto o poder real, ou seja, ela não queria ampliar, ela queria diminuir, e menos ainda o direito divino dos reis. Uma proposta de fortalecimento dos mecanismos de controle social e eliminação da autonomia dos poderes locais. Essa questão ela pode confundir alguém que é desavisado de achar que os iluministas queriam fortalecer os mecanismos de controle social. Não como a democracia direta que nós entendemos hoje. Eles entendiam a democracia direta como algo dos gregos. Não se tinha hoje toda essa discussão teórica que se tem na atualidade. Nós não podemos ser anacrônicos. Então, os iluministas, por mais que eram avançados para a época, que a principal característica do pensamento iluminista era criticar a ampliação do poder real e o direito divino dos reis. Por isso que a letra C ela é a correta, porque ela fala que os ideais iluministas é a crítica ao Estado absolutista, perfeito, propondo a limitação do poder real. Por mais que essa questão, ela às vezes ela confunde um pouco, porque a Revolução Francesa, enquanto um processo político, ela foi seguido por momentos de extrema violência, sobretudo o período do terror, que vai ali por volta de 1791 até 1795, que é o período do terror em que ocorre a decapitação do Luís XVI. Mas o ideal iluminista em si, clássico, puro, ele era moldado por uma crítica ao absolutismo, não necessariamente à existência do rei. Tanto é que propunha-se muitos pensadores filiados a essa linha a limitação do poder real e não a extinção do poder real. Essa é uma diferença sutil, mas que para aquela época fazia muito sentido. Para aquela época era algo muito diferente entre você propor a limitação do poder real e a extinção do poder real. Lembra-se que nesse momento era um consenso entre muita gente de que o rei ele era uma figura divina, ele era um representante de Deus na Terra. Então você questionar essa figura tinha uma consequência muito grande. Então a questão correta é essa, a crítica ao Estado absolutista propondo a limitação do poder real. A D, que diz uma proposta de poder ilimitado do governante, fruto do consentimento espontâneo dos súditos. Está errado. Se ele está criticando o Estado absolutista, ele não vai querer o poder ilimitado do governante, porque isso é absolutismo. Crítica à liberdade de pensamento e à participação política dos cidadãos. Pelo contrário, o ideal iluminista ele queria liberdade de pensamento e, inclusive, participação política. Aquela Assembleia Geral dos Direitos do Homem, aquela Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela indica basicamente isso, que é você buscar liberdade de pensamento e participação política dos cidadãos, ampliar a cidadania. Eu sei que tem toda uma discussão do movimento feminista hoje que fala que cidadãos para a época eram homens, e é verdade, naquela época as mulheres não eram consideradas cidadãs, nem passíveis de direitos políticos, não era algo discutido naquela época, por mais que tiveram mulheres que contestaram isso daí. Mas então, portanto, voltando à questão correta, a resposta correta, a alternativa C, crítica ao Estado absolutista propondo a limitação do poder real. Vamos a 42. A 42, ela vai falar da questão do Napoleão e a América Latina. Em represália à não obediência ao bloqueio continental imposto pelo governo francês às nações
continentais europeias, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e ocupou a Espanha. Essas ações favoreceram o processo de independência da América Latina. Muitos de vocês conhecem que Dom João VI, antes de Napoleão chegar a Lisboa, Dom João VI rumou, escoltado pela Marinha Inglesa, para o Brasil. E isso precipitou e ajudou bastante no nosso processo de independência. Mas essa não é o que a questão está pedindo. Para as elites da América Espanhola, o importante era romper com a metrópole monopolista. As elites eram representadas pelos... Veja bem, gente, essa questão você não precisa nem fazer por eliminação. Já dá para você saber. A elite na América Espanhola, ela era composta pelos crioulos. Os crioulos eram a elite. Não eram os chapetones. Os chapetones, eles eram os espanhóis peninsulares. Quando eles vinham aqui para a América, eles eram chamados de chapetones. Os crioulos eram aqueles espanhóis brancos, ricos, nascidos na colônia. Ou seja, só pelo fato deles não terem nascido na metrópole, eles já não eram considerados tão espanhóis quanto os chapetones. A elite da América Espanhola naquela época eram os crioulos. E os crioulos tinham poder econômico, mas tinham pouco poder político, porque eles eram, muitas vezes, preteridos nos altos cargos da coroa, como capitães gerais, intendentes, bispos, cardeais. Ou seja, os crioulos, eles diziam, nossa, nós temos o poder do dinheiro, mas nós não temos o poder econômico. Mas eles eram a elite daqui da América que ficou com poder depois da expulsão dos espanhóis. Portanto, as elites eram representadas pelos crioulos, que eram espanhóis nascidos na colônia. Vamos para a questão 43. O clima criado pelos iluministas tornou-se tão forte e difundido que vários governantes procuraram colocar em pauta suas ideias, sem abandonar o poder absoluto. Procuraram governar conforme a razão e os interesses do povo. Essa aliança de princípios filosóficos e poder monárquico deu origem ao regime de governo típico do século XVIII. Atente-se bem ao que ele está falando, típico do século XVIII, conhecido como fisiocratismo, François Quesnay. Não, isso daí só vigorou na França de Luís XV. Tiranismo absolutista, não. Tiranismo absolutista não foi, porque é outra coisa. O absolutismo já é um regime tirânico. Positivismo foi inventado por Augusto Comte no século XIX, não no século XVIII. Absolutismo teocrático, isso já é uma redundância, o absolutismo já é teocrático, por meio da aliança entre o trono e o altar. A resposta correta é despotismo esclarecido. Eu queria dizer uma coisa importantíssima. O que aconteceu com monarquias absolutistas que vinham sendo questionadas ao longo do século XIX, sobretudo porque se tinha o modelo inglês, de monarquia inglesa, em que o rei reina, mas não governa, que surgiu a partir da Revolução Gloriosa de 1688. Então, se tinha aquele exemplo, e aí a burguesia de países como França, Espanha e Portugal exigia mais participação política, porque muitos deles não eram nobres. Então, o que os príncipes absolutistas, os reis absolutistas fizeram naquela época? Foram fazendo concessões. E essas concessões tornaram eles conhecidos como monarcas despóticos, mas esclarecidos. No caso de Portugal, por exemplo, a atuação do Marquês de Pombal era considerado o símbolo, o ápice do despotismo esclarecido. Eram monarquias absolutistas, mas era um despotismo esclarecido porque fazia-se concessões à burguesia. E aí os intelectuais da burguesia passaram a denominar esses regimes regime despóticos, mas esclarecidos, que seria uma versão considerada, entre aspas, mais suave do absolutismo. Questão 44. Voltando um pouco, essa questão 43 ela é muito boa. E não precisa muito você fazer uma eliminação, não.
Isso daqui você já, pelo conjunto da obra, você já consegue perceber que é despotismo esclarecido. Vamos lá, 44. Essa questão é a mais difícil, porque ela envolve um detalhe que muitas vezes passa batido quando nós estudamos as capitanias hereditárias. Eu mesmo tive que pesquisar em alguns livros que eu tenho aqui para poder resolver essa questão com mais tranquilidade. O sistema de capitanias hereditárias era regulamentado por 2 documentos jurídicos que definiram os direitos e os deveres dos donatários. Um desses documentos cedia ao donatário uma ou mais capitanias, a administração sobre ela, as suas rendas e o poder legal para interpretar e ministrar a lei. O outro estabelecia o direito e deveres dos donatários, como promover a prosperidade da capitania, conceder seis-marias, receber a redízima das rendas da metrópole e a vintena da comercialização do pau-brasil e do pescado. Esses documentos eram, respectivamente, está pedindo na ordem. Qual era o documento que cedia ao donatário uma ou mais capitanias? Era a carta de doação. Então, essas aqui você já pode eliminar essa e essa aqui, porque está na ordem errada. O outro estabelecia direitos e deveres dos donatários, como promover a prosperidade da capitania, conceder cismarias e receber a dízima. Essa é chamada de carta foral. Carta foral. Portanto, a resposta correta é essa aqui: carta de doação e carta foral. Trata-se de uma questão, quando você estiver estudando para a banca da SpaceX, para esse referido concurso de admissão, se atentem bastante aos detalhes que eles pedem, bastante detalhes que passam desapercebidos no contexto mais geral. A questão 45, ela vai falar que no início do século XVIII, 2 rebeliões ocorreram no Brasil, as quais não manifestaram ideia de se conseguir independência. Essas duas, das chamadas revoltas nativistas, pois apenas contestavam alguns aspectos específicos do pacto colonial, tendo um caráter regionalista. Essas revoltas são, antes de você ler as alternativas, você tem que situar no tempo e no espaço. Nós estamos falando revoltas que ocorreram no Brasil no início do século XVIII. Então, você já pode eliminar aquelas que ocorreram ou no final do século XVIII, né, no caso da Inconfidência Mineira, ou no século XIX, que é o caso da Conjuração Baiana, da Guerra dos Farrapos. Então você já pode eliminar A, você já pode eliminar a B, você já pode eliminar a C por causa da cabanagem, que ocorreu depois, e você pode eliminar a E, porque fala da balaiada e da sabinada, que também se situaram no século XIX. Então, a resposta correta por eliminação é a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. Portanto, a 45, a questão correta é a letra C. Vocês têm que, na hora de fazer a eliminação, vocês têm que se atentar bastante se a revolta que ele está falando, ela pertence ao período histórico que o enunciado está descrevendo. Senão, vocês têm que fazer uma análise da questão no tempo e no espaço. Isso daí é algo que a gente aprende em metodologia científica. Bom, seguimos para 46. 46, uma questão que fala da Santa Aliança. Vai dizer o seguinte: 2 eventos históricos que podem ser diretamente relacionados com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, que seria o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Esses eventos acarretaram consequências na conjuntura mundial, principalmente na Europa do pós-guerra napoleônica. Essas consequências acabaram favorecendo a ou o. Você tem que se atentar o que aconteceu, qual foi os acontecimentos políticos ocorridos após esses 2 eventos, o Congresso de Viena e a Santa Aliança.
e é muito interessante você ver a atuação do chanceler Metternich, do chanceler austríaco Metternich, e ali você entende quais são esses desdobramentos políticos. Mas vamos por eliminação. A questão A fala a implantação do catolicismo e da Rússia czarista. A Rússia czarista já existia e o catolicismo também não foram implantados nesse período. Então, elimine a questão A. Libertação das colônias ibéricas e inglesas. Essa libertação ela já tinha ocorrido. E a Santa Aliança ela buscava a recolonização dessas colônias, mas ela não conseguiu. As metrópoles não tinham força mais para buscar a recolonização. Era um caminho já sem volta. Então ela não pedia libertação, ela pedia a volta. Difusão de princípios liberais franceses, com certeza não. A França estava em baixa nesse período histórico. A França, de tudo que Napoleão aprontou, estava em baixa. Criação de um novo império napoleônico, muito menos. Aquilo nós estamos falando de derrota de Napoleão, como que você vai criar um novo império napoleônico. Então, por eliminação, fica a restauração das monarquias na Europa. O Congresso de Viena e a Santa Aliança foram iniciativas diplomáticas daquele período histórico que tinham um objetivo extremamente restaurador, conservador, diria, que era voltar à Europa do que era antes da Revolução Francesa. É impossível, obviamente, voltar ao que era, quando o processo histórico ele já se consolidou, ele não volta mais. Entretanto, se buscava a restauração das monarquias na Europa e muitas delas foram restauradas. A questão 47, ela vai falar sobre a Revolução Farroupilha e os motivos que levaram à sua eclosão. Na província do Rio Grande do Sul, durante o segundo reinado, entre os anos de 1835 a 1845, ocorreu a mais longa revolução da história brasileira. A Revolução Farroupilha, que inclusive virou tema de novela, A Casa das Sete Mulheres, que a Rede Globo fez, por volta, se não me engano, de 1999, 2000, não sei ao certo, mas foi no começo dos anos 2000. Também conhecida como Guerra dos Farrapos. Vários são seus motivos, dentre os quais destacamos o econômico, que foi ocasionado pela crise da cana-de-açúcar nos territórios gaúchos. Territórios gaúchos não plantavam cana-de-açúcar, não eram conhecidos por plantar cana-de-açúcar, muito mais tabaco do que açúcar. Então, essa está errada. Queda no preço da erva mate no mercado internacional. Essa aqui pode até enganar, mas nesse período histórico não havia uma queda significativa no preço da erva mate no mercado internacional. Até porque, se falar em mercado internacional nessa época da erva mate, não se tinha como você deixar de levar em consideração a Argentina. Exploração de jazidas em outros estados, também não. Taxação e venda do charque no mercado interno, aí sim. A principal produto de comercialização das províncias do Sul era o charque. E aí o governo taxou o charque no mercado interno, encareceu o produto e empobreceu os produtores de charque, os estancieiros gaúchos. E aí eles foram para a Revolução e tomaram ferro. Eles não gostam que fala, os gaúchos não gostam que fala isso, eles gostam muito da questão da Revolução Farroupilha, mas eles tomaram ferro do Império. Tomaram ferro do Duque de Caxias. O Duque de Caxias meteu um ferro neles. Mas ocorreu por causa da taxação elevada do charque no mercado interno. Foram outros fatores também, mas a questão ela pede fatores econômicos, que você destaque fatores econômicos. E a baixa cotação da carne suína no mercado externo, isso daqui não tem relação. Portanto, a correta é a letra D. Vamos para a questão 48, a questão derradeira. A questão derradeira ela vai falar do fim do Império Brasileiro. O Exército gosta muito de falar porque foi um período em que o Exército contribuiu bastante para a instalação da República. Foi uma obra basicamente impulsionada pelo Exército. E a questão 48 ela vai dizer: o fim do Império Brasileiro
foi marcado por contestações ao regime como, por exemplo, a campanha abolicionista e a campanha republicana. Paralelamente, ocorreram duas outras causas da queda da monarquia: a relação padroado-maçonaria e as ideias criadas pelo francês Auguste Comte, corrente filosófica chamada de positivismo. Esses dois conjuntos geraram, respectivamente, quando se fala, e naquela época, aqui não precisa fazer por eliminação, naquela época, o problema que ocorreu entre a maçonaria, que era apoiada pelo imperador Dom Pedro II, e o sistema de padroado, que era o fato de que o imperador ele podia nomear bispos, ou seja, o Papa não tinha o poder total na nomeação de bispos, passava pelo imperador, e o imperador ficou do lado dos maçons e mandou prender 2 bispos. Isso daí era chamado de questão religiosa, certo? E as ideias criadas pelo francês Auguste Comte era denominada de questão militar, porque o positivismo era muito forte nas Forças Armadas, que foi trazida pelo professor Benjamin Constant, professor de matemática. Então, a resposta correta é a questão D. Você já elimina ela, você já elimina a questão, ganha a questão, você sabendo o que foi a crise, certo, envolvendo o imperador Dom Pedro II, da maçonaria e a prisão dos bispos, e a introdução do positivismo nas academias militares, na doutrina militar do Exército Brasileiro daquele período. Então, portanto, a resposta correta é a D, questão religiosa e questão militar.